Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza, né? E eu vou falar agora sobre um assunto aí que eu até comentei em alguns vídeos hoje, né, que eu estava conversando, né, sobre uma visita que a gente fez no Rio de Janeiro, na época que eu lecionava na UVV para o curso de Engenharia de Petróleo. Eu lecionei lá por 9 anos, na Universidade de Vila Velha. E enfim, foi bastante interessante, né, esse projeto aí, que na verdade assim como ele começou rápido, ele acabou rápido, por uma circunstância aí que eu também vou falar para vocês, né. Eu lecionei lá até 2015, isso aí foi em 2014, em maio de 2014 a gente fez uma visita lá no Rio de Janeiro, né. Em 2013 eu entrei no doutorado na UFRJ, eu ia 2 vezes por semana para o Rio de Janeiro, aqui de Vitória, né, ou seja, pegava um avião toda terça e quinta-feira de manhã e voltava à noite, né? E então eu ficava o dia inteiro lá, eu tinha aula de manhã, né? E à tarde, às vezes eu tinha aula e às vezes eu ficava na biblioteca estudando ou, né, desenvolvendo a minha pesquisa lá e eventualmente eu dava uma circulada lá pelo Parque Tecnológico lá da UFRJ, né? Que tem várias empresas, né, instaladas, né? Algumas das quais a gente visitou, né? A gente visitou a Baker Hughes, a FMC e a Schlumberger. Na época a gente procurou visitar também a Halliburton, né, só que não deu porque eles estavam se instalando recém lá no parque tecnológico, então estavam de mudança, eles não tava meio complicado de receber visita, né? E tem outras empresas lá, outros centros de pesquisa de algumas empresas, como Mannesmann e outras, né? Que muitas delas trabalham na área de petróleo, mas algumas também na área de fornecimento de equipamento elétrico e tal, fora uma incubadora que tem lá da própria FRJ, que para empresas júnior, né, empresas de pequeno porte, né, que desenvolvem tecnologia, que desenvolvem projetos mecânicos, elétricos, etc., né, de eletrônica e tal. Né, muitos desses para prestar serviço para as áreas de petróleo. Né. Bom, o que aconteceu, né? Na oportunidade, eu visitei várias dessas empresas, né, no tempo livre lá, me identifiquei como funcionário da Petrobras e como professor universitário, né, que lecionava numa turma de engenharia de petróleo, né, já há 8 anos na época, né, e também como estudante de doutorado e tal, foi um pouco da minha pesquisa, né, e solicitando, né, uma visita, né? E levei a ideia para os alunos também. Ó, o pessoal conseguiu umas visitas lá no Rio de Janeiro, né? Bem interessante. Aproveitem, levem currículo, procurem fazer contatos lá, etc. A gente foi muito bem recebido. Aqui algumas fotos, né, das visitas, né? Essa aqui era lá no hall lá de entrada da Schlumberger, né? Esses aqui são alunos meus de engenharia de petróleo. Aqui depois a gente foi na laboratório oceânico lá da UFRJ, onde tem um dos maiores tanques oceânicos do mundo. Né? Ele tem uma piscina gigantesca lá, tem uns 40 metros de lado, mais ou menos, por até, no ponto mais profundo, até, se não me engano, 15 ou 20 metros de profundidade. Né? Inclusive ela tem um fundo que ele pode ser elevado para simular a profundidade, né, do, do, da, do local, né, que está sendo estudado, né, e é uma piscina onde se geram ondas, correntes, né, então ela tem uma piscina para simular o comportamento em alto mar, né, das condições ambientais, né. Então aqui lá na portaria, aqui a gente não pôde tirar foto, nenhuma das empresas, né, a gente pôde tirar foto dentro das empresas, né, por uma questão de segurança, de informação, mas a gente tirou foto aqui para registrar, né, o momento, né. Aqui tô eu, né, agachado aqui com a turma, né, e no Lab Oceano, né, aqui dentro lá do Lab Oceano, assistindo lá as apresentações lá que antes de ir para conhecer a piscina em si, né. Aqui visitando a FMC, né? Daqui a pouco eu não coloquei aqui a foto da Baker, que a gente também tinha uma foto na fachada, assim. E aqui da nossa visita ao CEMPS, aqui já na expansão lá, para quem conhece, né? É o CEMPS novo, ou CEMPS 2, né? Na parte nova do CEMPS, né? A gente aqui tudo de jaleco, eu tô aqui no meio, né? E os alunos aqui, a gente fazendo essa visita guiada lá no CEMPS, né? O que acontece? Deu um pouco de trabalho de conseguir conciliar as agendas das empresas, né? A gente foi num fim de semana, né? Num sábado, a gente ficou o domingo inteiro no Rio de Janeiro,
né? Dormimos num hotelzinho lá na Lapa, preço barato que a gente conseguiu, né? A gente também conseguiu ir com promoção, todo mundo, a gente foi de avião, né? Não se pagou muito caro por essas passagens, né? A experiência foi bastante interessante. A gente conseguiu juntar tudo, tipo assim, conseguimos promoção, conseguimos, né, viabilizar para que todo mundo fosse, né? Não fosse pesado para ninguém, né? E fizemos as visitas, né? E a gente foi tão bem recebido lá, por exemplo, né, que teve por exemplo, um camarada, se não me engano foi da FMC mesmo, que ele falou assim, olha, mas Henry, tu só pede o pessoal não vir de bermuda, chinelo e tal, como que diz assim, senão não vai poder entrar aqui, porque a gente tem um código de vestimenta rígido, a pessoa tem que vir, né, com o sapato fechado, né, não pode, né, a gente vai fazer uma visita na nossa planta de testes ali, que tem equipamentos pesados, que então, né, não é bom que alguém venha que as mulheres venham de sandália aberta, sempre um sapato fechado e tal, né? Porque diz que lá como fica do lado da universidade, eles recebem muita visita de estudantes da UFRJ. E assim como o pessoal vai para aula, às vezes vai fazer a visita lá na empresa, né? Então eles propuseram, né, ou se preocuparam em que a gente tomasse o cuidado, né, de não, enfim, não cometer nenhuma gafe desse tipo, né? Coisa que a gente, né, claro, a gente não faria nada diferente, né? E teve um outro lá, por exemplo, que da Schlumberger especificamente, que teve uma reunião, inclusive ele convidou os capixabas, como estava indo um grupo de mais ou menos 20 alunos capixabas, né, visitar lá no Rio de Janeiro, né, ele teve o cuidado de chamar uns 2 ou 3 funcionários que ele tinha capixabas, né, para ajudar a recepcionar e falar que eles também contratam capixabas e que isso aí, né, eles veem com muito bons olhos, né, a visita de futuros profissionais e tal, enfim. E numa dessas, casualmente nessa apresentação que a Schlumberger fez, né, eu propus, né, veio uma ideia na minha cabeça, eu propus, e eu me lembro que chegou a brilhar os olhos do camarada lá que estava nos atendendo, que era um dos diretores da Schlumberger aqui no Brasil. Foi o seguinte, eu falei, olha, eu estou gostando dessa visita que a gente está fazendo e eu queria sistematizar essa visita. Eu queria vir todo semestre para cá, né? Só que eu sei que é algo assim que demanda. Pô, eu não sei se eles iam gostar de estar nos recebendo sempre. A gente estava sendo muito bem recebido, mas sabe-se lá se a gente se ia continuar sendo tão bem recebido se a gente passasse a ser da casa, assim, todo dia tá aparecendo, todo dia não, mas todo semestre tá aparecendo, né, com um grupo de alunos lá, o que poderia gerar algum transtorno, alguma, né? E daí que a gente pensou, né, em uma forma aí eu pensei numa forma de sistematizar de forma que fosse boa para todo mundo. E o que eu falei? Né, eu pretendia, então, nos próximos semestres, né, uma vez por semestre, fazer uma visita geral em várias empresas, né, nas que a gente visitou e em outras que a gente também não pôde visitar, né? E depois se reunir num lugar neutro, ou seja, né, num anfiteatro da UFRJ mesmo, né, num salão lá da UFRJ, para apresentar trabalhos TCCs dos nossos alunos, né, separados entre os melhores, claro. Tipo assim, a gente tem 30 alunos, a gente não vai apresentar 30 trabalhos, né? Mas de repente separar 5 ou 6 melhores, mais aprofundados, que demonstraram ter um apelo maior na indústria, né, que a gente poderia selecionar e apresentar para eles, né, e eles teriam a oportunidade de colocar o RH dessas empresas em contato com os nossos alunos, né, quem sabe para uma vaga de trainee ou coisa do gênero, né. Quando eu falei isso, o cara, né, foi aí que eu disse que brilhou os olhos, que o cara assim, pá, excelente, pô, muito bom, interessante, vamos fazer mesmo, a gente entra em contato, vamos manter o contato pra gente fazer isso sempre e tal, não sei o que, beleza. Aí de volta da visita, né? Isso aí eu dava aula pro pessoal do oitavo período, que é o pessoal que foi fazer essa visita, né? Então esse pessoal, né, eles ainda fariam TCC no semestre seguinte, começariam o TCC no semestre seguinte. Mas eu pensei, deixa eu fazer uma visita pro pessoal do nono período, que no semestre que vem vai estar no 10º, fazendo o seu TCC, defendendo já o seu TCC, né? Deixa eu propor o seguinte, que no semestre que vem eu vou visitar o pessoal com o pessoal do oitavo período, e esses que estavam no nono, eles acabaram não tendo essa oportunidade, porque eu levei o pessoal do oitavo período naquele respectivo período, né? E deixa eu fazer o seguinte, ó, vocês perderam a visita desse ano, né? Mas no ano que vem a gente vai ir com o pessoal do oitavo e com vocês do 10º, né, que a gente vai separar os melhores trabalhos, né, para serem apresentados lá, né, e tal, né, para que isso aí vai servir como uma vitrine, vai ser interessante, uma interface da academia com a indústria, né, interessante, vocês podem até já buscar algum TCC que seja relevante e tal. E beleza, aí teve um aluno que levantou a mão
e estava preocupado, assim, ele perguntou assim, mas é obrigatório apresentar? É obrigatório eu ir lá? É obrigatório eu, né? Nesse momento, eu senti assim uma dor no coração, eu senti que eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu realmente dei uma brochada, né? Porque putz, o troço deu um trabalhão assim e tal, mas pô, foi legal, foi excelente e o próximo não vai ser tão trabalhoso porque a gente já tem todos os contatos, não tem que convencer ninguém, o pessoal já gostou da nossa visita, a gente demonstrou com a nossa visita, com as perguntas que foram feitas, que a gente estava interessado no assunto, que os alunos eram bons, que sabiam o que perguntar, que tinham o que agregar se viessem a trabalhar naquelas empresas e tal. E eu querendo ajudar os alunos a mostrar o seu trabalho para que eventualmente possam ser contratados, né? E vem um cidadão, né, não representando a maioria, mas faz uma pergunta dessa se era obrigado a apresentar. Claro que eu fui obrigado a responder que ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado nem a assistir a aula, ninguém é obrigado a fazer um curso superior, ninguém é obrigado enfim, né, ninguém é obrigado a nada, né? Ou seja, a gente estuda porque a gente quer melhorar de vida, porque a gente tem algum objetivo, né? E quando a gente encontra alguma possibilidade de auxílio, né, a gente tem que valorizar. E eu senti isso aí meio, tipo assim, pá, foi meio, sei lá, me deu um balde de água fria, né? Acabou que a gente não fez novas visitas, né? Isso aqui, eu demorei para fazer esse tipo de visita, eu me inspirei no fato de que eu estava indo 2 vezes por semana pro Rio de Janeiro, eu tinha bastante tempo para pensar lá, né? Aquela história, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, eu, né, no bom sentido, na verdade, né? Com perdão da piada, né? Tipo assim, eu tive bastante tempo para pensar em coisas mirabolantes, assim, tipo visitas que pudessem trazer algum valor para os alunos e tal, né? Um deles eu sei, cadê o Thiago? Thiago, esse cara que está no canto aqui, Thiago Sten. Esses dias ele me contatou não sei se no Facebook, no LinkedIn, dizendo assim, pá, Henry, pô, eu lembro daquela viagem lá e tal. Daquela viagem, logo depois me formei e eu já estou terminando o mestrado aqui no Rio de Janeiro, na FJ e tal, graças ao estímulo e tal. Tipo assim, eu diria que o depoimento desse cara aí valeu todo o esforço, né? Assim como às vezes uma declaração infeliz, tipo assim, ela meio que, putz, faz a gente questionar o que a gente está fazendo, sabe? Tipo assim, pô, né? É para isso que a gente está se esforçando, está se preocupado. Eu tinha mil e uma outras coisas para me preocupar também e tal. Aí acabou que eu sei lá, né? Eu queria que a coisa, até eu queria delegar para os próprios alunos, para que eles, beleza, pessoal, eu dei o pontapé inicial, agora vocês se virem aí, eu vou acompanhando vocês, eu vou servir como contato, ponto focal e tal. Mas vocês toquem isso aí, né? O pessoal não tocou, não se interessou e o projeto morreu, né? Mas esse tipo de iniciativa, né, é parecido com esse que eu estou tendo aí do canal, né? É um negócio que eu não ganhei um centavo a mais para ter essa iniciativa aqui. Não ganhei nada para fazer essa viagem para o Rio, pelo contrário, eu paguei no meu bolso para ir nessa visita, né? Tanto hospedagem quanto a passagem e tal, né? Então, né? E às vezes a gente, né, a gente busca, né, alguma forma, né? E eu estou entendendo que essa iniciativa aí tá acontecendo, né? Essa do canal aqui do YouTube, né? Então as pessoas têm aproveitado, têm se manifestado, têm achado interessante, têm elogiado, têm valorizado, né? Então, né, eu acho que estou no caminho certo, né? Então por conta disso, né? Isso aqui é só um casezinho que eu queria contar para vocês, né? De um projeto que até deu certo, que poderia ter dado mais certo, né? Mas que a gente acabou desanimando e coisa que eu não pretendo fazer agora com esse canal do YouTube, eu quero ver se eu fortaleço ele, né, e conto com vocês aí para me ajudar, né, para não me deixar desanimar, ok? Então tá, muito obrigado, espero que vocês curtam e compartilhem essas histórias, né, e que também vocês se inscrevam no canal aí para fortalecer sempre mais o nosso canal. Um abraço e até mais.